Oi gente, eu sou a Sula Musa, eu sou pedagoga, especialista em educação criativa e psicopedagogia. Hoje eu vim falar aqui sobre um tema que vocês pediram lá na caixinha do Instagram, que é alfabetização. Então, se você é familiar, pai, mãe de uma criança, ou professor ou professora de uma criança que está nessa fase da alfabetização, fica aí nesse vídeo que até o final eu vou contar para vocês uma coisa, que existe um método que é melhor do que os outros para alfabetizar, tá? Existe um método que é mais bem embasado pela ciência, que ele comprovadamente funciona melhor que os outros, tá? E não é o método tradicionalmente mais usado em muitos lugares. Então, espera aí que eu vou contar pra vocês, né? Primeiro, quem não me segue no Instagram é @sulamusa, e vai lá, me segue no Instagram, porque lá eu posto conteúdo sobre educação, crianças e adolescentes, enfim, pode ir lá me seguir. Então, a alfabetização é o que nos permite acessar o universo das palavras, dos livros e dar uma autonomia grande para aquela criança que está sendo alfabetizada, bem maior que antes. Então, ela pode ler algo, decodificar aquela palavra, compreender do que se trata, né? As crianças ficam muito felizes quando elas estão alfabetizando, porque aí elas conseguem ler o livro que gostam, né? Não precisam tanto do adulto para fazer esse trabalho. E aí, quando a gente fala de alfabetização, é obviamente o processo de ensinar a leitura e a escrita, né, que é algo que parece ser simples, mas não é simples não, tá? É difícil para o cérebro das crianças fazer essa assimilação entre, por exemplo, né, o objeto lapiseira e a palavra lapiseira, né? Porque quando você pensa no objeto e na escrita desse objeto e como que fica escrito no papel, ambos não se assemelham em nada. Então é um trabalhão para o cérebro das nossas crianças assimilar os dois, tá bom? Então envolve muito desafio esse trabalho de alfabetizar, de conseguir compreender palavras, interpretar textos, escrever também. Tem muitos desafios, que é nem só cerebral, mas também de controle motor, de força, né? Coordenação motora fina, né? Que é o que a gente tanto fala nas escolas, da necessidade do desenvolvimento disso. Enfim, mas quando se trata de alfabetização, é importante a gente entender que mesmo que o coleguinha do seu filho já tenha alfabetizado, talvez seu filho ainda está com dificuldade, não necessariamente ele tem um problemão com isso, né? Pode ser só um assunto que ele simplesmente ainda não se interessa. Pode ser também que ele esteja se sentindo pressionado por você, pela escola, pelo professor, né? Então, é importante a gente pensar que a alfabetização, antes dela acontecer, há uma série de outras coisas que precisam já ter acontecido antes. E a primeira delas, eu diria, que é a capacidade de confiar em si mesmo. Porque a alfabetização, ela é desafiadora, tá? Ela é difícil, é complexo assimilar o objeto lapiseira à escrita lapiseira, né? É complexo para o cérebro. E antes de você acertar a escrita da lapiseira associado ao objeto, você erra muitas vezes. E essa sequência de erros, muitas vezes, desanima a criança, faz com que ela sinta que não é capaz, que não dá conta daquilo, tá? E aí tem criança que vai tomar raiva daquilo, né? Não quero nem chegar perto, fica a família pressionando, escola pressionando, professora, às vezes tira a criança do recreio para ficar na sala de aula, para ficar trabalhando ali a alfabetização, e tudo isso só piora a situação, tá? E aí esses desafios que a criança enfrenta torna cada vez mais difícil, e quanto mais pressão a gente coloca, mais distante ela fica do objetivo. Então, pense nisso. Se você está pressionando a sua criança, quer você seja familiar, quer você seja profissional da educação, se há uma pressão, o negócio não funciona. A gente vai fazer com que essa alfabetização aconteça de uma maneira simples, que é dando função a essa aprendizagem. Nós aprendemos quando aquela aprendizagem tem uma função clara em nossa vida. Então, aquela criança vai ter que sentir a necessidade de aprender a ler e de aprender a escrever para que isso aconteça. O processo de conectar os sons que ouvimos às letras que vemos no papel também pode ser muito difícil para algumas crianças. Isso aí
vai interferir diretamente no processo de leitura da criança. Então, a consciência fonológica, que é a capacidade de perceber e manipular os sons da fala, é um grande obstáculo para algumas crianças. Isso pode se manifestar com dificuldade de rimar, identificar palavras, sílabas ou separar os sons que compõem uma palavra. E aí, gente, além dessas questões técnicas, muitos alunos acabam ficando extremamente desmotivados quando percebem que não estão conseguindo acompanhar o ritmo da alfabetização. Então, se a criança está numa sala, está todo mundo já no ritmo de alfabetização bem mais acelerado que ela, é natural que ela passe a se sentir inferior, que ela passe a sentir que ela não dá conta. E aí esse sentimento de não dar conta faz com que de fato ela não dê, porque ela desanima, ela para de tentar, ela para de insistir. E o que é aprender se não insistir no erro até finalmente acertar, né? Então esse fator aí emocional, ele costuma interferir muito na alfabetização. A criança precisa estar preparada para se frustrar, para escrever bola várias vezes errado, até que de fato ela consiga fazer aí essa palavra corretamente e que encaixe numa frase corretamente, dê o sentido correto a essa palavra. Então existem vários métodos para ensinar a ler e escrever, mas nem todos são igualmente eficazes, tá? É por isso que a gente precisa entender qual é a forma mais consistente, principalmente para aqueles que enfrentam mais dificuldade que os outros, tá? E a gente tem, assim, né, o maior uso, assim, né, nos métodos tradicionais, que é o método global, né, de alfabetização, que parte do todo da palavra, né, a palavra completa, e divide ela em partes, tá? Esse é o método global. Só que ele não é eficaz em toda situação, porque ele não foca na decodificação das palavras. Então, muitas vezes, muitas crianças, eu vejo aqui no meu consultório psicopedagógico com frequência, criança que não está dando conta de aprender pelo método global, porque ela precisa dessa decodificação fonológica. E é aí que o método fônico entra, porque ele tem evidências científicas muito importantes. Tem até um artigo, esses dias eu li um artigo a respeito e vou colocar aqui para vocês, tá bom? Mas o método fônico, basicamente, ensina a criança a associar o som da fala aos fonemas, né? O som da fala, que são os fonemas, com sua representação escrita, que são os grafemas. Então, associa o som com a escrita, o fonema com o grafema. Esse é o método fônico, ele consiste nisso, tá? Isso significa que quando uma criança aprende uma letra, ela também aprende o som da letra. Então, ela não vai pensar mais só B de bola, ela vai pensar o B como B, que é o som da letra B, tá bom? É o som correspondente dessa letra. E assim, ele vai conseguir assimilar na hora da escrita e da leitura. Tá? Esse método trabalha com a identificação do som das palavras e a ligação direta com a letra, desenvolve a consciência fonológica da criança de maneira muito mais eficiente do que quando a gente fala lá do global. E aí ele vai envolver atividade prática, como ouvir, reproduzir som, segmentar a palavra, identificar rimas e sílabas. Então esse método é muito importante, mais uma vez, para que a criança consiga compreender e fazer a assimilação correta do que se precisa, qual é o som que se precisa para formar aquela palavra. Porque o método fônico vai ajudar na consciência fonológica, que é essencial para desenvolver uma alfabetização sólida. Aí as crianças passam a perceber que as palavras são compostas por sons menores, diversos sons menores, que formam um todo, que é a palavra completa. E assim elas vão compreendendo como manipulá-la mais facilmente. E aí quando ela faz a separação dos sons, também ela consegue colocar aquelas sílabas e aquelas letras em outras palavras, se lembrando de como escreve e como fala aquilo, tá? Como as crianças aprendem a associar cada letra ao conjunto do som, elas ficam mais aptas a decodificar palavras novas e complexas, tornando-se leitoras mais independentes, gente. Então, cada letra ou conjunto de letra a um som é uma associação muito importante para que a criança tenha o domínio dessa aprendizagem da alfabetização.
tá? Para que a criança tenha toda a consciência do que ela precisa, não para formar só uma palavra, só bola, mas que a partir dessa palavra bola ela forme diversos outros que vão ter essa mesma as mesmas sílabas, por exemplo, né, as mesmas letras. E aí, com a prática da leitura fônica, a criança tende a ganhar mais fluência na leitura e muito mais rapidamente do que com outros métodos, porque ela embasa, porque quando a criança aprende a escrever e a ler uma palavra, ela dá embasamento para várias outras que utilizam dos mesmos fonemas. E aí, no método fônico, está sendo constantemente reforçado a associação entre os sons e as letras. Além da leitura, o método fônico também melhora muito a escrita das crianças, tá? Já que as crianças começam a transcrever os sons que ouvem para o papel com muito mais precisão do que quando comparado em outros métodos. Enfim, depois vou colocar o artigo aí para vocês, que vocês vão ver, vocês vão poder ver essa explicação mais completamente. Então, estudos mostram que o método fônico é uma das abordagens mais eficazes de alfabetização, especialmente para uma criança que apresenta dificuldade de aprender, né? Ou seja, uma criança que não teve a facilidade das outras, aquela criança que está um pouco atrasada em relação aos outros da mesma turma. Isso é porque o método fônico oferece uma base sólida de estratégias e parte de um princípio essencial, que é entender a relação entre os sons e as letras, né? Então, o método fônico deixa as crianças mais bem embasadas, né? Principalmente se a sua criança tem alguma dificuldade. Se não tem também, ainda é o melhor método, viu, gente? Mas quando tem uma dificuldade, muitas vezes a gente vê evolução apenas com ele. Então, gente, para resumir, tá? A alfabetização é um processo complexo que apresenta muitos desafios. Quem já conviveu ou está convivendo com uma criança que está passando por esse processo sabe disso. Então, dificuldade na identificação dos sons é um dos desafios, na decodificação das palavras e na motivação das crianças. É aquela criança que eu falei que sente que não é capaz. E aí o bicho pega e fica difícil, né? Então, trazer para a criança o sentimento de eu consigo é muito importante nesse processo. O método fônico é destacado como uma solução eficaz para que a criança supere estes desafios. E aí, ao ensinar a criança a associar o som da fala com as suas representações gráficas de forma lógica e prática, a gente tem, né, o resultado que a gente tanto quer, que é a alfabetização dessa criança. Então, se você é pai, mãe, professor e está procurando uma maneira mais eficiente de apoiar o processo de alfabetização da criança, o método fônico é uma excelente escolha. Ele não só melhora a leitura, mas também vai fortalecer a escrita e a confiança da criança em suas próprias habilidades. Não esquece de curtir o vídeo, me seguir aqui no canal, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, no @sulamuse, que toda semana vou ter algum videozinho falando sobre educação, formação humana de crianças e adolescentes aqui. Até mais!